Olá, eu sou Maria Lídia Rezende Fernandes e estou aqui para apresentar um estudo de um plano de 7 estudos, encontrando tesouros. E será apresentado todo sábado, se Deus permitir. Por que encontrando tesouros? Eu já fiz o primeiro, que é vida. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá no meu link, então, no canal do YouTube, e lá você vai encontrar, para você não perder nenhum tesouro. São 7. Hoje nós vamos encontrar o segundo. Por que encontrando tesouros? Porque existe na palavra de Deus, a Bíblia, algumas exposição da palavra que muitas pessoas não entendem. Talvez também você não entenda. E eu vou tentar ajudar você a entender. Hoje nós vamos ver quem é Jesus. Será que Jesus surgiu, só foi a partir do nascimento de Maria? Vamos ver? Então, lá em João 17,5, na oração de Jesus antes da sua crucificação, ele orou ao Pai e ele disse: "E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." Olha o tesouro aí. Então Jesus estava antes da fundação do mundo, estava em Deus. Nós vamos ver no decorrer do nosso estudo. Então ele estava antes que o mundo existisse. O segundo ponto ele esteve presente na criação. Em Hebreus 1 e 2, versículos 1 e 2, está escrito assim: "Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo." Quem que é o Filho de Deus? Jesus Cristo. E também Hebreus 1:10. "E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos." Então, aqui está. "E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos", falando a respeito de Jesus. Terceiro ponto, Jesus encarnado, Emanuel. Em Isaías 7,14, o profeta Isaías foi inspirado pelo Espírito Santo 700 anos antes do nascimento de Cristo. Ele escreveu essa profecia: "Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel." Agora nós vamos ver lá no Novo Testamento. "Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel", que traduzido é Deus conosco. Amém? Então se cumpriu a profecia lá de Isaías, no Novo Testamento. Em João 1, capítulo 1, versículo de 1 a 3, está escrito: "No princípio era o Verbo", era a palavra, "e o Verbo estava com Deus, e o Verbo
era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o Verbo estava com Deus no princípio. Haja luz e houve luz. E toda a fundação do mundo, a criação do mundo. Em João 1,14 diz: quem é esse Verbo? Olha o tesouro. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus se fez carne e habitou entre nós. Que coisa maravilhosa, que mistério maravilhoso. O quarto ponto: Jesus é o Filho de Deus. Lá no Salmo 2,7, o salmista foi inspirado pelo Espírito Santo e profetizou isto: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Filho de quem? Filho de Deus. Em Hebreus, já agora aí os Salmos, Velho Testamento, Antigo Testamento, e agora Hebreus 1,5. O escritor, que nós não sabemos quem foi, mas foi inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho? A qual dos anjos? Para quem que ele falou? Só foi para Jesus Cristo. O quinto ponto aqui fecha essa afirmativa que eu estou apresentando. Jesus é a expressão exata de Deus. Lá em Hebreus ainda, capítulo 1, de 1 a 4, está escrito assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. Nós vimos esse versículo lá no começo, mas vamos continuar, para ter uma ideia completa do sentido. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Mais excelente nome do que os anjos. Em João 10:30, fecha essa afirmativa: eu e o Pai somos um. Foi Jesus quem disse isso. Eu e o Pai somos um. O sexto ponto: o caminho que nos leva a Deus. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Disse-lhe Jesus, disse aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Então, ele é o caminho, não é um caminho. Ele é a verdade, nele não existe mentira. Ele é a vida, nele não existe morte. Então, Jesus é o caminho. Existem pessoas que dizem: todos os caminhos nos levam a Deus. Não, não é verdade.
porque Jesus disse: eu sou o caminho, não um caminho, um dos caminhos. Não, só Jesus é o caminho. E ele é o único, o sétimo ponto é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aqui ele diz Jesus Cristo, homem, como o ser humano que sabe das nossas necessidades como humano. Ele se faz humano para nos ouvir, para nos atender, porque ele é o nosso mediador. Ele entende aquilo que nós queremos dizer ao Pai. Então ele é o único mediador. Em João 14, 13 e 14 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E no livro de João, há muitas referências a Jesus falando que se nós pedirmos no nome dele. Então isso daí não é só essa primeira afirmação de 1 Timóteo que diz que ele é o único mediador. Não, ele mesmo está falando. Se pedir no nome dele, ele faz. Pedir a Deus em nome dele, ele faz. O oitavo ponto, e o mais maravilhoso, que ele é o nosso Salvador. João 3, 16 a 18, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para nos salvar. Agora, infelizmente, muitos não aceitam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Então, no livro de João diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, existe a condenação. Primeiro, Jesus veio, deixou os seus discípulos, nos deixou para proclamar que ele é o Salvador. E depois, quem não aceitar, haverá o julgamento, a condenação. Então é tempo de nós aceitarmos esse Jesus, crer pela fé, porque a palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Então, se nós, lá em 1 João 1,7 diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, não na escuridão, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Assim como uma passagem muito clara desse derramar do sangue, purificação através do sangue de Jesus, da salvação, foi do ladrão na cruz. Um aceitou, o outro não aceitou. Então ali ele foi lavado pelo sangue de Jesus. Aquele malfeitor, não sabemos se é ladrão, um malfeitor. Entende? Então, aqui demonstra o amor que Jesus tem. Ele nos purifica de todo pecado. Então, esse é o Jesus que eu conheço e que você passou a conhecer se você não conhecia. Ele estava presente antes da fundação do mundo, presente na criação. Jesus foi encarnado
Ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Filho de Deus, ele é a expressão exata de Deus e ele é o caminho que nos leva a Deus. E também ele é o único mediador entre Deus e os homens. Olha aqui, a cruz, né? E nós só religamos em Deus através de Jesus. E ele é o nosso Salvador. Que Deus te abençoe e muito obrigada.